Amém, amém. Boa noite, meus amados. Boa noite, você de casa que recebe a gente aí. Viu? Fique à vontade, tanto você que está em sua casa, quanto você que já chega à casa de Deus. É um prazer a gente poder começar o curso do à noite. Né? A gente aguarda a semana inteira com ansiosidade no coração. Que bom que a gente pode estar aqui junto hoje, louvando e adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Para tanto, eu te convido a fechar seus olhos. Te convido agora a baixar sua cabeça por um minuto, para você esquecer um pouquinho do que está acontecendo lá fora e se concentrar agora em Cristo. Para você que recebeu o devocional de hoje, a mensagem de quarta-feira foi para a gente sair um pouquinho da janela e chegar mais perto da mensagem que está sendo dita, que está sendo pregada. Então eu te convido a esquecer das coisas que estão acontecendo lá fora, dos problemas, e que você se ligue diretamente em Cristo. Que você possa louvá-lo, que você possa entregar realmente a sua vida a Deus nesse momento. Amado Deus, Pai, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu nome, Pai. Nós viemos para glorificá-lo, Pai, para adorá-lo. Nós viemos para render-lhe graças, Pai. Nós viemos para entregar nossas vidas diante de Ti. E para isso, Pai, nós começamos o culto de hoje agradecendo pela semana que tivemos e por tudo que temos certeza que o Senhor fará. Nós não conseguimos agradecer de maneira correta por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Mas nesse momento nós fechamos os olhos, abaixamos nossas cabeças, Pai, os corações, Pai, com a mente voltada para Ti. Te pedindo, Pai, que o Senhor esteja nos guiando, esteja nos conduzindo, esteja abrindo os nossos corações nesses momentos. Que possamos, Pai, estar com os ouvidos, Pai, os olhos abertos, para entendermos, Pai, e ouvirmos tudo que o Senhor tem para nos dizer. Que o Senhor traga quem está vindo em segurança, que o Senhor guarde aqueles que não podem vir, aqueles que porventura estão alimentados, aqueles que porventura tiveram algum problema no decorrer desse domingo. Que o Senhor esteja tirando toda a ansiedade do coração, toda enfermidade. Que o Senhor esteja sarando, curando, visitando, Pai, cada pessoa que por qualquer problema não pôde vir. E nós te pedimos, te agradecemos e entregamos as nossas vidas, Pai, diante de Ti. Em nome do Filho amado Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Convido você a abrir sua Bíblia, e você que não trouxe sua Bíblia, que você leia o texto que será agora projetado, que se encontra em Romanos capítulo 10, versículos 13, 14 e 15. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Que linda leitura, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Estamos durante o mês de missões agora, você está vendo aqui o mapa do Brasil, o nosso termômetro ainda está todo branquinho. E até o final do mês, à medida que a gente for alcançando o nosso alvo de missões, ele será colorido por regiões. Lembrando que eu não falo apenas de dinheiro, eu falo de oração, eu falo de maneiras que nós temos de chegar até os povos. Semana passada, a nossa ênfase foi falar dos povos não alcançados. E vemos um vídeo de trabalho dos ciganos, vocês lembraram que no ano passado, no mês de missões estaduais, o pastor Laurindo esteve aqui e falou para a gente. E hoje eu quero te mostrar um videozinho para a gente falar sobre uma outra ênfase da nossa campanha, que vem de ocupar vazios batistas. A gente viver o que a gente prega é um desafio. Eu andava muito angustiado, porque eu comecei a trabalhar como plantador de igreja, eu não tinha a mínima ideia do que fazer como plantador de igreja. Talvez você se lembre dessa história. Esse vídeo foi gravado antes da pandemia, né? Esses momentos aí foram antes da pandemia e mudou muita coisa, né?
Passa um filme, né, na nossa cabeça, mas de 2020 para cá, a nossa cultura discipular, a identidade discipular foi ficando cada vez mais formada, né? A Igreja Batista Vibe, em Goiânia, e a primeira Igreja Batista em EFAP, na cidade de Chapecó, são exemplos que nos inspiram. Criadas em meio aos grandes Brasis batistas, elas são como faróis, que contribuem na expansão do Evangelho nestas regiões. Nós somos uma igreja urbana, ela era um protótipo de missões nacionais que acabou dando certo, né? Um projeto piloto que acabou dando certo. E como ela foi se desenvolvendo, a gente foi também amadurecendo no estudo, nos conceitos e principalmente na prática, né? Nós precisamos alcançar os grandes vazios do nosso Brasil, porque são pontos, são polos estratégicos para que a partir dali nós possamos ter toda a infraestrutura de expandirmos o Evangelho em outras cidades menores. E a prática tem nos mostrado que existem grandes vazios que precisamos preencher. Esses vazios não são apenas áreas geográficas, mas espaços de vida onde a presença do Evangelho ainda é limitada. Em muitas regiões do Brasil, especialmente nas grandes cidades e em centros urbanos, há uma enorme necessidade de igrejas vivas e missionárias, dispostas a transformar realidades e alcançar vidas. O desafio está em ocupar esses vazios com a mensagem de Cristo, criando novas comunidades de fé e fortalecendo as existentes, para que o reino de Deus cresça de maneira sólida e transformadora. Então, Chapecó é um grande vazio. Quando chegamos aqui, teve algumas pessoas que falaram que estavam clamando há anos para que viesse uma igreja batista aqui para o EFAP. E nós temos entendido a necessidade de suprirmos algumas áreas aqui no Brasil onde existe esse grande vazio. Nós entendemos que através desse grande vazio que é Chapecó hoje, nós precisamos avançar para outras cidades aqui, vizinhas, não alcançadas, que carecem tanto da graça de Deus. Essa realidade aqui do centro do estado de São Paulo, como em muitos outros locais do Brasil, ainda existem esses centros, esses grandes vazios da presença batista, e nós fomos desafiados a podermos plantar igrejas, a podermos alcançar essas vidas e levar o amor do Senhor Jesus Cristo a esses corações. O que diferencia o Projeto Renove de outros projetos é que desde o seu começo, nós já chamamos mais líderes, mais missionários, radicais mais, pessoas que são autônomos para que pudessem fazer parte desse projeto. Para ser uma base de missionários de plantação de igreja, né, de plantação e de revitalização. Então, ela já se inicia com essa proposta de um trabalho em equipe, de vários missionários juntos trabalhando com o mesmo alvo, fortalecendo o mesmo objetivo. Sempre nas outras plantações nós vemos um casal ou duplas e a Missão Renove ela trabalha em equipe e o intuito é que cada missionário possa ajudar ao outro. Cada um tem o seu dom e vai trabalhar com aquilo que o Senhor preparou, com aquilo que o Senhor nos deu. Aqui vai ser a Comunidade Batista Renove, mas antes de ser uma igreja, nós já começamos nossas ações nas ruas, nós começamos evangelizando, nós começamos a proclamar o Evangelho do Senhor nas praças, nós começamos a ir nos hospitais, nós começamos a anunciar o Evangelho de uma forma que vidas pudessem ser alcançadas. Eu acho que antes de qualquer confirmação de uma igreja sendo plantada, nós precisamos pensar que vidas precisam ser alcançadas pelo Senhor Jesus Cristo. Inicialmente, nós precisávamos ganhar a confiança da comunidade local, e a gente fez isso através de caminhadas de oração, orando com pessoas, um sorriso no rosto, dando um bom dia. Daqui a pouco essa pessoa está chamando a gente para sentar e tomar um chimarrão, para entrar à casa dela. E isso faz toda a diferença. Já temos visto que as pessoas veem muito mais pelos relacionamentos. A visão de uma igreja multiplicadora começa a tomar forma. Igrejas como a Vibe vivem uma experiência que reflete esse ideal. A igreja que nasce com o propósito de transformar realidades e impactar não só os seus membros, mas toda a comunidade ao redor. É uma igreja que não se limita ao edifício, mas que leva a mensagem de Cristo para as ruas, para as praças e para o coração das pessoas.
Mas aqui na Vibe a gente começou a entender a visão de igreja multiplicadora. A gente se envolveu muito na cultura discipular a ponto de você ter uma geração inteira que não sabe o ser igreja de outra forma. Viver, né, essa cultura discipular de fato transformou a nossa história enquanto família, enquanto casal. Isso acabou moldando a gente pessoalmente, como igreja, e a forma como a gente afeta a comunidade, a gente lida com a comunidade. Ser igreja fora da igreja quatro paredes, mas ser igreja na praça, ser igreja na rua, ser igreja na porta da sua casa. Porque nós precisamos dia após dia, é no mercado, é na rua, é no vizinho, onde quer que a gente coloque a planta dos pés, nós temos que ter esse relacionamento intencional. A compaixão se torna a base para o trabalho missionário em muitas igrejas. É através da solidariedade e do serviço prático que as comunidades começam a entender o Evangelho de forma viva e real. Outro princípio de igreja multiplicadora é justamente a compaixão e graça. Todas as quartas e sábados nós entregamos uma média de 40 cestas verdes com verduras, legumes, frutas, e elas são distribuídas para a comunidade. Nós estamos cada vez mais envolvidos em projetos de compaixão e graça em vários níveis. Uma das formas que nós também conseguimos ganhar o coração da nossa comunidade foi através de projetos de compaixão e graça. E isso gerou muita afinidade. Algumas famílias começaram a olhar para nós e dizer, essa família veio para cá para fazer algo diferente, algo bom aqui na nossa comunidade. Hoje temos trabalhado na capelania escolar. Então nós temos ido às necessidades da nossa comunidade. Um ministério e um movimento de oração, estamos envolvidos aí também no ministério com o Ministério de Oração da Muralha de Oração. Para um projeto Jaú de plantação de igreja, todos os dias nós paramos, 9h38, e nós oramos ao Senhor que envie mais trabalhadores. A gente precisa, sempre está faltando trabalhadores no campo. Em todas as áreas, a oração ela vai à frente, abrindo caminho para que nós possamos obter sucesso em tudo que a igreja se propõe a fazer. A estratégia de ir até as pessoas, sair da zona de conforto e estabelecer relações genuínas demonstra que ser igreja é mais do que um título, é uma ação. É a busca pela transformação de vidas por meio de um discipulado intencional, onde cada gesto e atitude reflete o amor de Cristo. Sim, lá no PGM é muito legal. Nós aprendemos várias coisas sobre Cristo e como fazer discipulado em outros lugares. Todas as suas ações são calculadas, até no momento de sair, chamar ali para comer uma janta, para fazer alguma coisa simples, é com o objetivo de levar pessoas a glorificar a Jesus. Os que estão lá fora, muitas vezes não se acham nem dignos de entrar. E se a igreja não sair, não acolher, não viver esse relacionamento intencional com as pessoas, antes mesmo de convidá-las para os seus programas, as pessoas não vão. E eu percebi que a igreja, hoje em dia, ela tem olhado muito para si mesma e para seus ministérios, para tudo que eles estão fazendo ali dentro da igreja, e olhado pouco para o lado de fora. E principalmente não tem se gastado como as pessoas da Bíblia se gastaram, como Jesus se gastou em fazer discípulos. Quando eu estava na minha cidade, que é o Distrito Federal, apesar da gente estar trabalhando com igreja multiplicadora, eu creio que eu não era tão intencional, porque a gente se envolvia com tantas outras coisas que nos tirava do foco. E eu acho que a maior dificuldade é essa, a igreja do Senhor entender e representar Jesus na prática. Onde quer que esteja, nós somos a igreja do Senhor representada e nós precisamos fazer a diferença lá fora. Quando nós abrimos mão do nosso tempo para poder investir em vidas, essas pessoas entendem o que Jesus fez por elas. Mas plantar igrejas vai além de um simples trabalho de alicerce. É uma ação urgente, como no caso de Jaú, onde ainda há 7 cidades sem presença batista. Esse vazio não é apenas geográfico, é um vazio espiritual que exige nossa atenção. O trabalho missionário precisa ir além para alcançar cada canto do Brasil. Plantar igrejas não é fácil. Penso eu que plantação de igreja nessa época é algo urgente, porque nós temos percebido como o nosso Brasil é tão extenso e várias cidades ainda não têm um trabalho batista,
Ao redor aqui da cidade de Jaú, nós temos 7 cidades sem a presença batista e esse contexto desafiou o nosso coração para podermos seguir e plantar uma igreja aqui em Jaú. Nós encontramos uma realidade de uma cidade que aqui no estado de São Paulo é considerada a segunda cidade mais católica do estado de São Paulo, só perdendo para Aparecida. Por mais que muitos aqui sejam católicos, muitos também são desigrejados, não têm igreja, se desviaram por motivos de briga com família ou muitos outros motivos. Então eu vejo sim uma grande necessidade de ter uma igreja aqui em Jaú. Mas quando a gente se coloca, né, diante de Deus, Ele vai dando ferramentas para a gente conseguir e colocando amor no nosso coração, de cuidar de outras pessoas também. Nós plantamos porque isso é desejo de Deus para a sua igreja. Então nós estamos ali fazendo todos os nossos esforços para alcançar mais e mais pessoas em todos os lugares por onde pudermos. Eu tenho trabalhado com a igreja, ensinado a igreja que nós não somos só voluntários, porque o voluntário, ele pode escolher não fazer. Na verdade, nós somos uma geração de missionários. Todos nós temos uma vocação e todos nós estamos envolvidos na vocação missionária. E nesse processo de expansão missionária, nós já estamos avançando em algumas cidades aqui. E um exemplo que nós temos é a cidade de Coronel Freitas, uma cidade aí com aproximadamente 12 mil habitantes, fica aqui ao norte. E um sonho de em breve termos, né, a primeira igreja batista de Coronel Freitas também plantada. Se a igreja não pensar em plantar, em abrir novos pontos de pregação, elas abrirem novos desafios para que ela possa enviar os seus missionários, ela pode estar incorrendo em um risco de desaparecer como as igrejas históricas desapareceram. A liderança compartilhada, muitas vezes vista como um desafio, é a chave para o crescimento saudável da igreja. Um movimento contínuo que nunca para, mas que se fortalece à medida que novos líderes surgem. Na realidade, discípulos geram discípulos, líderes geram líderes. No processo de plantação de igreja, algo muito difícil é o compartilhamento de liderança. Um dos maiores desafios que nós temos encontrado, e um texto que fala muito ao meu coração, e eu chamo de princípio 222, está referente a 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, que diz: o que ouviste de mim na presença de muitas testemunhas, retransmite a homens fiéis que também retransmitirão a outros. Nós, como líderes, precisamos pensar que o Senhor Jesus Cristo nos chamou para fazermos discípulos. Nós realizamos ali a escola de líderes e, naturalmente, elas foram se enquadrando, entendendo realmente que era importante vivenciar aquilo ali. E nós temos que direcionar o coração de outras pessoas para que também possam seguir os passos, para que possam abrir novas frentes missionárias, para que possam assumir igrejas que estão precisando. Então, transmitindo, fazendo essa troca de saberes, eu digo até intergeracional, né? Os jovens radicais que chegam, com alguns pastores que já estão há mais tempo trabalhando em plantação. Pessoas experientes também para poder caminhar com você, ensinar em cada momento. Tem uma necessidade de ruptura muito difícil, que é a centralização. E a gente chega ali em 2015, eu, né, principalmente, muito centralizador, né, sem muita confiança nas pessoas ainda, porque não estava também desenhado o processo de formação de liderança. A igreja ela é estimulada, a igreja é desenvolvida, ela é desafiada através da sua liderança. Líderes que sonham, líderes que querem alcançar a pátria que o Senhor Jesus Cristo. Eles estão pensando em enviar os seus melhores soldados. E quando esses líderes estão formados, muitas vezes eles precisam ir. Podemos dizer que, por ser um processo contínuo, é um processo não acabado. Nós formamos líderes ontem, estamos formando líderes hoje, vamos continuar formando líderes. Deus foi trabalhando na minha vida, creio mais na minha vida, eu era mais resistente realmente a compartilhar a liderança, com a formação. Lá para 2012, de 2012 a 2014, chegam algumas pessoas na igreja que a gente começa a investir na vida delas, e esse vida na vida, essas pessoas foram sendo transformadas e a gente foi tendo mais segurança de investir na vida das pessoas, ver a transformação e ver elas transformando de membros em líderes de igreja. E é por isso que é motivo de muita alegria a gente se envolver com toda essa obra. E hoje eu sou seminarista aqui da igreja, então nós temos avançado justamente com a questão de levar e fazer discípulos de Jesus. E esses líderes estão impactando vidas de outras pessoas e uma cadeia
não sem controle, não sem planejamento, mas com uma cadeia que vai sendo de forma orgânica alimentada, né, e gerada no coração dessa igreja. E na realidade vamos estar multiplicando, nunca será uma divisão, nunca vamos perder, mas cada vez mais vamos ver o reino de Deus expandindo e os vazios sendo, né, preenchidos com a igreja do Senhor avançando. O Brasil é grande e os vazios batistas são ainda maiores. Mas não basta apenas plantar novas igrejas. A revitalização das igrejas que já existem é um trabalho crucial. Muitas delas precisam resgatar sua essência, seu propósito e renovar a chama do Evangelho em seus corações, para que possam cumprir sua missão de evangelizar e plantar mais igrejas. Só assim nós conseguiremos acabar com esses grandes vazios. E quando nós olhamos esse vazio batista, onde existe a necessidade de plantarmos outras igrejas, nós também encontramos em outro cenário igrejas que precisam ser revitalizadas. Ela deixa de plantar outras igrejas, ela deixa de evangelizar, de proclamar o evangelho, ela precisa pensar em revitalização. O meu recado para as igrejas que hoje vivem essa realidade de poucos membros, que aceitem ajuda, que tenham a humildade de reconhecer que precisa buscar ajuda, busca através de pastores que estão vivendo a visão de igreja multiplicadora. Para que nós possamos alcançar esse vazio batista, esse vazio onde existem aqui no Brasil muitas regiões que precisam da nossa ação como servos do Senhor Jesus Cristo. Para chegarmos nesse dia, né, onde estamos inaugurando o espaço da igreja da Missão Batista Renove, a primeira etapa foi a vinda do pastor Luciano, meu esposo, e minha para a cidade, para estarmos estruturando primeira logística para recebermos outros missionários. Na segunda etapa, a gente começa a receber missionários radicais, missionários voluntários, missionários de missões nacionais que estão vindo para somar com esse projeto. Depois, a gente então passamos a buscar o local, né, estudando um local onde seria a igreja. E aí a gente conseguiu unir numa data este combo, né, onde a gente recebe alguns amigos da missão lá do Texas que estão aqui conosco, a igreja que está sendo apoiadora da plantação de igreja aqui em Jaú, a Igreja Batista do Brooklyn, e também a São Jesus Transforma. E assim, a cereja do bolo, vamos dizer assim, a nossa linda carreta missionária. Esse impacto com a carreta foi muito estratégico, fazer próximo ao nosso bairro. E foi incrível, porque a cidade ela abraçou essa ação. Foi de suma importância também para colocar a nossa igreja, o início dela, em evidência. Então nos deu a oportunidade de falarmos sobre a ação, de falarmos sobre Jesus e também da inauguração da nossa igreja. Precisamos continuar a proclamar o Evangelho, a fazer discípulos e a construir relações que impactem vidas. A missão não termina, ela se renova a cada dia até que todos os cantos do Brasil ouçam a mensagem de salvação. Agora fica uma pergunta: o que nos espera no futuro? O que estaremos fazendo dentro de alguns anos? Daqui 5 ou 10 anos, o que nós estaremos fazendo? Nós estaremos fazendo a mesma coisa, que é proclamar o Evangelho de Cristo, fazendo discípulos através de relacionamentos, construindo pontos de amizades para impactar vidas e essas vidas impactarem novas vidas e para a glória de Deus até que Jesus volte. O nosso sonho, o nosso planejamento é vermos a cidade de Jaú sendo impactada e transformada pela ação de Jesus. Então a gente se vê daqui a 5, 10 anos recebendo muitos outros missionários, muitos outros radicais chegando para trabalhar aqui com a gente. E que a gente consiga alcançar essas outras cidades além de Jaú, né? Jaú é a nossa base, mas a gente sente aquele desejo, aquela sede de alcançar logo as demais cidades também que temos para plantar igreja e revitalizar. E impactando o centro do estado de São Paulo através da pregação de que só o amor de Jesus salva e que Jesus transforma São Paulo. Olha, você que é um jovem vocacionado ou também uma pessoa já adulta vocacionada que sente esse ardor por missões e que tem de certa maneira um receio de poder abrir mão daquilo que você tem ou daquilo que você tem almejado, seja profissionalmente, materialmente, para vir ao campo missionário, eu te falo uma coisa:
né? Vale a pena você se dispor a tudo para servir ao Senhor e cumprir aquilo que Ele tem para você. Nós temos um desafio muito grande. Nós sonhamos em pelo menos 30 igrejas nessa região. Nós sonhamos em 30 igrejas fortes, igrejas que nasçam com um DNA onde ela entenda a necessidade de plantar novas igrejas. Nós temos colocado isso diante do nosso coração e eu sei que o Senhor Jesus Cristo enviará mais trabalhadores para a sua seara. Amém. Nós estamos falando não apenas de um alvo financeiro, nós estamos falando de um alvo individual da igreja, de participar, de ser uma resposta de oração na vida de alguém, através de oração, através da presença, através do carinho que nós temos que ter pelas pessoas. O pastor pregou semana passada, né, que a missão começa na nossa casa e vai se expandindo. Ela começa lá em casa, passa pela minha rua, pelo bairro, Vila Velha, até a gente encontrar todos esses vazios batistas e ocupá-los. Eu te convido hoje a ocupar esses vazios batistas através da oração, através do financiamento, já que eu não posso ir, não tenho essa coragem toda, que eu ajude quem pode ir financeiramente, em oração, promovendo que essas pessoas, que nós consigamos alcançar o Brasil inteiro através dessa mensagem. O tema, ficou na tela aí, ó. O tema do mês, o tema da campanha de missões está aqui. Quem sabe? Não dá tempo de ensaiar, meu irmão. Tudo é curtinho, 1h30. Tem que falar com mais vontade. Tá bom? Tá bom? Combinado? É 1h30, senão a gente perde o tempo. Tem que falar com mais vontade para a gente não ter que ficar falando. Qual é o tema da campanha de missões? Minha pátria para Cristo. Bom que todo mundo sabia, porque a tela ficou tampada na hora e todo mundo já sabia. E tem uma divisa que está em Josué 13:1 que diz: e ainda há muitíssima terra para conquistar. Josué 13:1. Convido o Ministério de Louvor. Sobre a vida que
continuar com Cristo, eu vou continuar por Cristo. Eu convido o Ministério de Louvor para a gente continuar nesse mesmo espírito de adoração, cantando, entregando as nossas vidas e o nosso louvor a Deus. Graça e paz, meus irmãos. E agora sim, boa noite para você. Boa noite para você que nos acompanha aí da sua casa. É um prazer enorme estarmos aqui mais uma vez para adorar o santo nome do Senhor. Quanto sorriso bonito, gente. É isso aí. Jesus gosta assim, né? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Exatamente. Vamos orar? Mais uma vez, vamos continuar a adoração ao santo nome de Jesus. Eu convido você mais uma vez a se desligar de tudo aquilo que não te foca no céu neste momento e orar ao Senhor. Soberano Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Neste momento, ó Senhor, nós invocamos o Teu santo nome, crendo que o Senhor já está neste lugar. Porque quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Ó Senhor, muito obrigada por essa presença gloriosa neste lugar. Espírito Santo de Deus, este lugar é teu, a casa é tua, nós somos teus. Não é nada sobre nós, é tudo sobre o Senhor e para o Senhor. Portanto, Deus, tome a minha vida neste momento. Ó Deus, que não seja Mariana, mas que seja o teu Espírito Santo neste momento. Que não seja o ministério de louvor, mas que seja o teu soberano Espírito neste momento. Este lugar é teu. O Espírito Santo, fique à vontade. Aonde tiver que curar neste momento, ó Deus, que o Senhor cure. Aonde tiver que libertar neste momento, ó Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor liberte. Aonde tiver, Pai, que quebrar cadeias, que o Senhor quebre, porque o Senhor vive e o Senhor se faz presente em nosso meio. Ó Espírito Santo, nós repreendemos em nome de Jesus tudo aquilo, Pai, que não vem do Senhor neste momento, toda arma do inimigo contra as nossas vidas e contra os nossos, que caia por terra agora em nome de Jesus, e que o Teu Espírito Santo sinta-se à vontade em nós e através de nós para ministrar o Teu querer, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus amados, a igreja está linda, cheia. Quantas pessoas novas aqui que nos visitam. Você que nos visita, fique à vontade. Muito obrigada pela sua presença. A casa é de vocês. Que o Espírito Santo aqueça seu coração. E é por isso que eu quero convidar você neste momento a cumprimentar esse visitante e a declarar: que bom que você está aqui. Entendeu? Que bom que você veio adorar o Senhor conosco e com bastante alegria. Enquanto a gente canta aqui, vocês podem ficar aí em comunhão. Saia do seu lugar, vá lá atrás, vem aqui na frente, que você possa receber abraços calorosos do Espírito Santo neste momento. Amém? Conhecer
Deus. Nós somos filhos do mesmo Pai. E por que nós somos chamados de filhos? Porque um dia Deus enviou o Filho primogênito dele para salvar a minha vida e a sua vida. E através do sangue que o nosso Senhor Jesus Cristo verteu na cruz do Calvário, hoje eu e você nós somos livres e nós podemos se achegar ao Pai, ter livre acesso ao Pai, uma vez que o véu foi rasgado. Porque o sangue precioso de Jesus, o nome lindo, o nome majestoso, o nome glorioso de Jesus conquistou isso para mim e para você na cruz do Calvário. Em um dos maiores eventos que a história até hoje não conseguiu explicar, a Bíblia nos relata que a morte ele venceu. O véu hoje, de cima e embaixo, foi rasgado. E a tumba, pode ir lá em Israel, está vazia. Porque ele não está mais lá. Ele ressuscitou. Aleluia! E nós vamos declarar que o nome dele é lindo e majestoso e poderoso e invencível, imbatível, inigualável. Porque esse é o nosso Deus, amém? Aleluia! Aleluia, Jesus! Que presença gloriosa neste lugar! O mistério de tua glória.
mais lindo, mais lindo, mais lindo. Porque como pode um Deus de tamanha majestade se despedir de toda a sua glória e morrer por pessoas tão miseráveis como nós? E em João 20 vem relatando o encontro de Jesus com Maria Madalena. Malu, projeta para nós aí João 20, a partir do verso 10. Jesus já tinha sido sepultado e já estava lá no sepulcro. É o contexto da morte e ressurreição de Jesus, só para dar uma breve contextualização. E nos diz assim, eu vou ler aqui, tá? Vocês acompanham aqui. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o meu Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai, Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou, repita comigo, anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Meus queridos, nós estamos em mês de campanha de missão e o tema é que ainda há muitas terras para ser conquistadas.
pesada. É bem verdade o que a tua palavra diz, que a tua alegre e momentânea tribulação que nós passamos não se compara ao peso da tua glória, Senhor. É por isso que é difícil a gente cantar em momentos, porque o peso da tua glória é tão real no nosso meio nessa noite. Ó Senhor, que a tua presença continue sendo, Pai, notória neste lugar. Espírito Santo, continue à vontade. Nós entregamos este louvor em tuas mãos, que possa ter subido mesmo, Senhor, como um cheiro suave e agradável a ti. E que tua glória possa continuar descendo neste lugar. Ó Deus, nós entregamos o momento do ofertório, o momento da palavra. Continue ministrando em nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Neste momento eu quero convidar Diácono Arilton para estar fazendo o momento do ofertório. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Hoje eu quero destacar aqui, entre os visitantes, meu neto e minha neta, Eduardo, Sofia e o pai deles, né, Valdemir. Eles ficaram de pé, eles moram aqui perto da igreja e hoje eles estão me dando o prazer de estar nos visitando. Tá bom, meus irmãos? E nós vamos continuar o louvor aqui. Obrigado, gente. Continuar o louvor aqui, né? Porque nós viemos aqui é para prestar um culto ao Deus Todo-Poderoso.
orar, irmãos. Nosso Deus, nosso Pai bendito, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui louvando e agradecendo o Teu nome, que é digno de toda a honra e toda a glória. Muito obrigado, Senhor, pelos irmãos que dizimaram, que ofertaram. Que o Senhor continue abençoando grandemente. Obrigado também, Senhor, porque o Senhor tem trazido muitas pessoas aqui nesta casa para ouvir a Tua palavra. Que a Tua palavra não possa sair vazia dessas pessoas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Boa noite de novo. Gente, quantos visitantes da igreja estão bonitas. Já que a gente falou, bonito mesmo, cheio de acompanhantes, cheio de gente bonita. Você que trouxe sua criança, ó, salinha para elas lá atrás, para elas receberem uma mensagem conforme o coraçãozinho delas e a mente delas entendem. Não é um outro culto que está acontecendo lá fora, é o mesmo, continuidade desse, mas uma informação correta para o coraçãozinho dela ouvir e assimilar. Gente, quanto visitante! Amém! E no meio disso tudo tem um visitante especial, que é meu visitante, ou minha visitante, né? Eu quero convidar aqui na frente a missionária Alexandra, né? Ela é minha visitante, e a minha visitante é tão importante que ela vai trazer uma mensagem de Deus direto ao seu coração. Então eu convido você a ficar com os ouvidos e olhos abertos, como eu convidei lá no começo do culto, para você entender um pouquinho do que Deus tem feito através de missões nacionais. É só um pouquinho mesmo. Se a gente ficasse falando muito, a gente passa a ter que ser uma semana de culto. E como eu falei, nosso tempo é pequeno, a gente tem que remir. O Diácono Narilton já orou, mas eu quero orar de novo pela sua vida. Como eu já vi orando a semana inteira, então deixa eu orar agora também de novo. Amado Deus, Senhor Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por ter a oportunidade, o privilégio de escutar a Tua palavra, Pai. Que o Senhor abra os nossos corações, Pai. Que o Senhor use a Sua serva como instrumento, Pai. Que ela não fale nada dela, Pai. Que ela traga, Pai, informações. Que ela traga, Pai, a mensagem que o Senhor quer que recebamos, Pai. Que ela seja um canal de bênção em nossas vidas, Pai, como ela já tem sido. Abençoa, Pai, para que ela traga a palavra que veio do Senhor, para que nós possamos, com corações e ouvidos atentos, escutar, Pai. Nós pedimos e agradecemos em nome do Filho amado Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Uma boa noite. Isso é muito perigoso. Meu irmão falou, eu perguntei quantos minutos, ele falou o tempo que você precisar. Misericórdia. Mas eu sei que é brincadeira. Nós temos um tempo aqui e queremos aproveitar muito bem esse tempo. Conforme eu acho que não sei se ele me apresentou, mas vou me apresentar. Meu nome é Alexandra. Sou missionária desta igreja, da primeira igreja Batista Ilha das Flores. Estamos atuando no campo através de missões nacionais. Nós somos capixabas, né? Meu esposo Ari está aqui, nós somos aqui do Espírito Santo e aproximadamente 4 anos o Senhor nos chamou para estar em um outro campo, porque nós já éramos missionários aqui, mas estamos fazendo missões também em um outro campo. É uma alegria, uma satisfação muito grande estarmos aqui com os irmãos. E a igreja está linda, viu, pastor Iomar? Obrigada aí pela confiança, na pessoa do irmão Guto que estendeu o convite para nós. Então, queremos dizer muito obrigada a essa igreja. E, diante desse tema tão expressivo da campanha de missões missionárias desse ano, que é Minha Pátria para Cristo, um tema bastante sugestivo e evangelístico. E aí eu quero começar nessa noite perguntando para você. Você conhece alguém que ainda não foi alcançado pela graça de Deus? Você conhece alguém ainda que ainda não se voltou totalmente para Jesus? Você conhece alguém? Alguém da sua família? Alguém do seu ciclo de amizade? Tem alguém? Então não podemos dizer que a nossa pátria foi alcançada para Cristo, certo? Embora sendo um tema que ele já é repetido em várias campanhas de missões, ele ainda se faz necessário. Se ecoa de forma emergente, alcançar a pátria para Cristo. E como alcançamos a pátria para Cristo? Como alcançamos a pátria para Cristo? Evangelizando, anunciando Jesus. Então eu vou fazer agora a segunda pergunta e vocês vão me responder aí até o final do culto, ok? Eu vou incluir eu também, tá? O que você tem feito para alcançar aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas para Jesus? Eu perguntei se você conhece alguém, você falou que sim.
Então, o que você tem feito para alcançar essas pessoas que você conhece? Alcançar elas para Cristo? Nós vamos ficar aí com essa pergunta, né? Mas, meus irmãos, os irmãos na semana passada falaram sobre uma ênfase alcançando povos não alcançados, né? Ou foco nos povos não alcançados. Povos é diferente de nações. Povos estão dentro, às vezes, do mesmo território nacional, porém, eles têm culturas, língua diferentes. E, muitas das vezes, religiões também diferentes. Então, dentro do Brasil, nós temos povos não alcançados, como os irmãos já bem falaram aqui, dos ciganos, temos ribeirinhos, temos os surdos. Por quê? Surdo também? Sim. Porque os surdos, ele tem uma língua que é própria e que nós não vamos, muitas das vezes, alcançar, acessar o coração dele, às vezes, como o português. E tem técnicas apropriadas para você se aproximar e você evangelizar um surdo. Mas nessa noite também eu quero falar de povos não alcançados que estão dentro do Brasil. Pessoas estrangeiras que Deus tem permitido nesse tempo estar no Brasil, pessoas de outras nacionalidades, de outra cultura, mas que estão no Brasil, e que eles estarem no Brasil hoje se torna também alvo das nossas orações, alvo das nossas ações, da nossa intenção de alcançá-los para Cristo, amém? Então eu quero falar para vocês hoje sobre um grupo de estrangeiros que tem migrado para cá e que a gente teve a experiência de viver nessa cultura imersa por um período aí de 2 anos e meio. Mas eu quero passar o próximo slide ali, que tem alguns resultados, que aí os irmãos talvez já tenham visto aí nos manuais, nos materiais de campanha, mas só trazer um pouquinho desse relatório para os irmãos, como o Guto falou, é um pouquinho daquilo que tem sido feito pelos batistas brasileiros, porque é muito mais o que Deus tem realizado na vida das pessoas. Então hoje, quantos missionários nós somos diretamente ligados a missões nacionais? 1.164 missionários, que através do investimento da Igreja de Cristo, através da sua oferta do dia especial da campanha, da oferta da parceria do PAN, das ofertas voluntárias que você envia, nós temos 1.164 missionários. Mas será que vamos alcançar a pátria para Cristo apenas com 1.164 missionários? Não. Não mesmo, porque todos nós somos missionários, cada igreja é uma agência missionária em potencial, né? Aí eu costumo dizer, qual a probabilidade de eu ir lá e evangelizar aquela sua vizinha, minha irmã? Aquela que você conversa, aquela que você consegue bater um papo, aquele seu amigo jovem lá da faculdade, daquela pessoa que você se relaciona, meu irmão, no seu trabalho. Qual a probabilidade de um dos missionários ir lá evangelizar eles? Lá no seu local de trabalho, lá na universidade, lá onde você muitas vezes reúne com suas amigas, na academia, qual é a probabilidade? Pouquíssimas. Mas qual é a chance de você testemunhar o gracioso amor de Jesus para essas pessoas? Muitas, não é mesmo? Então nós vamos pensar que missionários são todos aqueles chamados e que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que hoje receberam a graça de Deus e têm essa missão de transbordar e de anunciar, como diz a palavra, de graça recebeste, de graça dai. Então nós temos 637 missionários radicais. Quem são os radicais? Radicais são missionários voluntários que se apresentam para o campo para ficar 1 ano com um trabalho voluntário de uma forma integral, imerso, para que Deus confirme no seu coração o chamado, se aquele é o campo. Então, se por um acaso eu estou falando para algum jovem aqui, acima dos 18 anos, solteiro, que tem disponibilidade de ver uma imersão, uma experiência extraordinária, como diz o nome, radical, você me procura no final do culto, porque eu posso te apresentar alguns projetos e você pode viver essa experiência de uma forma intensa diante de Deus. Quero dizer para vocês que eu comecei o trabalho missionário também sendo uma radical. Isso fez toda a diferença de entender o chamado daquilo que Deus tinha para a minha vida. Amém? Nós temos 43 unidades de Cristolândia. Vocês devem conhecer Cristolândia aqui no Espírito Santo, isso é tranquilo. Quantos aqui já conhecem Cristolândia? Nem todos. Quantos já foram em uma Cristolândia? Amém. Tem lugares no interior do Rio de Janeiro que a gente vai falar, o pessoal não sabe o que é Cristolândia, por incrível que pareça. Mas tem a alegria de dizer
dizer que ontem nós inauguramos mais uma unidade de Cristolândia, lá em Marataízes. Foi uma festa linda, pastor. E ali nós temos 30 vagas para somar com as que já estão aqui. E nós aí subimos para quase 170 vagas aqui no estado, para alcançar aqueles que precisam da graça de Deus, pessoas marginalizadas. Então, nós temos as Cristolândia, e aí são 356 projetos de plantação de igreja, 3 carretas missionárias. Mas por que Missões Nacionais quer uma carreta? Carreta por si só não faz nada, mas é uma estratégia para que a gente vá a lugares mais longínquos, onde não tem a presença do poder público, e através de serviços de compaixão e graça, de ajuda à comunidade, a gente também tem a experiência, a oportunidade de testemunhar do amor de Jesus. Porque quando a pessoa vem em busca de algo que ela tem necessidade, como aquela mulher lá no poço de Jacó, lembram? Ela foi ao poço por quê? Ela tinha necessidade de água, mas Jesus disse que era necessário passar por Samaria. E quando Jesus chega lá, Jesus se utiliza do elemento água para transmitir a salvação para aquela mulher. E é exatamente o que nós fazemos através dos barcos, através das carretas missionárias e através das estratégias dos projetos de transformação social, que é Cristolândia, Viver, o projeto Consultos e tantos outros projetos sociais que nós temos. E são 16 projetos com indígenas e povos não alcançados, 3 unidades de lares. E aí eu quero dizer para os irmãos o seguinte: nós temos 3 lares batistas que são, como que eu posso dizer, administrados por missões nacionais, diretamente. 3 lares. E nesse tempo nós temos orado. Pastor Fabrício é o nosso executivo, e ele tem usado uma expressão, não sei se os irmãos já ouviram ele falar, que nós precisamos avançar acelerando. Vocês já ouviram essa expressão dele? Vamos avançar agora acelerando. Pastor Fernando Brandão falava, vamos avançar. E ele dizia, avançar ou recuar? Avançar. Agora pastor Fabrício vem e fala assim, vamos avançar acelerando. E nós temos orado por isso. Porque, como eu disse, não conseguiremos alcançar a pátria para Cristo apenas com os missionários que foram comissionados e hoje atuam via Agência Missionária de Missões Nacionais. Nós precisamos entender que cada servo do Senhor Jesus é um missionário em potencial. E falando disso, por que eu estou dizendo? Porque os lares, nós podemos, pela legislação, acolher apenas 20 crianças em cada lares. 20 crianças. Hoje, o custo de uma criança no lar batista, ele gira em torno de R$4.500 a R$6.000 mês. Por quê? A legislação exige que você tenha psicólogo, assistente social, pedagogo, dentro de uma estrutura que você tenha cuidadores. No mínimo, para a quantidade que a gente atende de 20 crianças, que sejam 8 cuidadores que façam escalas de 12 por 36. Ou seja, é uma estrutura pequena, mas uma estrutura grande em termos de investimento. E isso não vale a pena? Sim, porque a Bíblia fala que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Tivemos crianças agora, no ano passado, em dezembro, que se batizaram, foram 6 batismos de adolescente. Tivemos uma criança no lar, lá no FF Sorém, no Maranhão, que passou pelo lar, ela foi acompanhada por uma família serva do Senhor, e ela ia recebendo ensinamentos que estão dentro do lar e se batizou. Então, nós temos frutos sim. E aí a gente orando sobre isso, veio ao nosso coração, Deus trouxe entendimento, e eu já quero aqui compartilhar com os irmãos. Nós estamos trabalhando a perspectiva, e a partir do próximo ano nós queremos ampliar essa visão de compaixão e graça. E como seria isso? Apoiados na legislação, existe chamado famílias acolhedoras. Por que não nós, batistas, por que não nós trabalharmos na nossa igreja núcleos de apoio para as crianças que precisam de um lar temporário? Crianças que muitas das vezes estão ali aguardando o processo de adoção ou retornar para o seu lar, e muitas das vezes elas vão para abrigos. Abrigos que muitas das vezes, como o nosso, vai trazer princípios e valores cristãos, mas alguns projetos, algumas instituições que não têm uma visão cristã. E aí são de tantas outras religiões e muitas das vezes com, como podemos dizer, com princípios, né, que não condizem com aquilo que o Senhor quer. E aí a gente, quando fala na internet, a gente tem que ser muito, né, como fala, a gente tem que ter um respaldo. Então eu espero que os irmãos estejam entendendo bem o que eu quero dizer. E isso tem doído o nosso coração. Mas entender que a igreja de Cristo pode ser um lar temporário.
que se cada igreja batista tem uma família que acolhe uma criança, imagine quantas crianças nós não vamos acolher. E hoje vocês sabem, ou não sei se sabem, mas a legislação prevê que a família que recebe uma criança, ela tem uma ajuda de custo, para que ela mantenha aquele período que ela acolhe uma criança. Desde que aquela família tenha condição, desde que aquela família ela se coloque num perfil para acolher. Irmãos, nós podemos ser o braço de Deus. Nós podemos ser a extensão do amor de Deus para o mundo. E por que eu estou querendo dizer isso? Porque cada vez mais nós precisamos ser desafiados a sermos intencionais nas nossas ações e entender que Deus chamou cada um de nós. Esse negócio é conosco. Esse negócio é com cada um de nós. Tocar vidas, alcançar a pátria para Cristo, isso diz respeito a nós. Não diz respeito a uma instituição, diz respeito à Igreja de Jesus. E nós temos trabalhado, isso aqui é um pouquinho, né, como o Guto falou, nós temos 2.850 voluntários cadastrados regular, são mais de 1.000 refugiados que temos acolhido nos nossos projetos sociais, mas ainda não alcançamos a pátria para Cristo. Temos sim trabalhado, mas ainda há muita terra para ser conquistada, ou há muita terra para conquistar. E aí eu vou pedir às meninas para passarem, e eu quero falar agora um pouquinho da Vila Minha Pátria. Talvez alguns irmãos aqui já conheçam a Vila Minha Pátria. Quantos aqui já ouviram falar da Vila Minha Pátria? Nem todos. Quantos já foram na Vila Minha Pátria? Irmãos, a Vila Minha Pátria está localizada lá no interior de São Paulo, uma cidadezinha de 12.000 habitantes, né? Bem no interiorzinho mesmo, próximo a Campinas, e é um sítio que um irmão nosso, batista de São Paulo, ele tinha essa propriedade, era um hotel fazenda, e ele doou para que ali pudesse acolher pessoas refugiadas. E aí, essa aqui é a vista de cima do espaço lá da Vila Minha Pátria. É uma fazenda de 170.000 metros quadrados. Nós temos ali aproximadamente 74 chalés e ali acolhe pessoas que vêm para o Brasil não para turistar, não vêm apenas para o Brasil para passear, mas pessoas que precisam deixar o seu país de origem por motivação da guerra, ou para fugir da guerra ou de uma perseguição de morte iminente. Então, quando eles chegam ao Brasil, nós temos ali a oportunidade, como povo de Deus, batistas, receber essas pessoas, e mais do que acolhimento, vou pedir às meninas para me ajudarem para passando, mais do que o acolhimento, nós ali também demonstramos o amor de Jesus. E aí, quando o primeiro grupo chega, em dia 22 no dia 19 de abril de 2022, quando eles chegam ali na Vila Minha Pátria, nós preparamos espaço para receber 56 afegãos. E aí meu esposo, ele estava lá nesse primeiro grupo, foi preparar o local, o local estava fechado há 2 anos por conta da pandemia, e aí o irmão cedeu o espaço, incomodado, para missões nacionais atuar, e ali alguns missionários foram para lá e para receber. O que os irmãos imaginam? Qual foi o primeiro grande desafio para nós ali ao chegar naquele lugar? Quando chegaram os 56 afegãos ali. O que vocês imaginam? O idioma, a língua. Exatamente. Se tivesse um afegão aqui nessa noite, fosse cumprimentar você, ele ia dizer mais ou menos assim para você, ó. Se ele fosse um cristão. Salam azizam, rodó bashumó barakatá. Você consegue traduzir? E ó, porque eu não escrevi, porque se escrevesse assim nos garranjos. Mas eu disse, olá, meus queridos, que Deus abençoe vocês. A língua foi o primeiro grande desafio, né? Porque ali nem todos falavam inglês. Nós tínhamos alguns missionários que falavam inglês. Mas as mulheres, principalmente, né, de mais idade, elas não tinham acesso nem à escolarização básica lá do país deles. Não falavam não eram alfabetizadas nem na língua deles. Então elas não falavam inglês, não eram todos, ali era 1 ou 2. E aí foi o grande desafio. Mas algo eu ouvi ali ao atender uma daquelas pessoas. Eu sou assistente social de profissão, né? Mas sirvo por vocação. E quando a gente recebeu o desafio para a Vila Minha Pátria, eu comecei a trabalhar nas triagens daqueles que chegavam. Então, no primeiro atendimento, sempre passavam pela triagem ali para a gente fazer
uma avaliação na minha social. E aí, o que a gente sempre ouvia deles, e eles diziam assim: por que vocês fazem o que vocês fazem? Por que vocês estão acolhendo a gente aqui? Por que vocês nos tratam tão bem? Por que vocês nos tratam com tanto respeito? E aí é a grande chance. E aí a gente dizia o quê? Nós amamos vocês porque Deus nos amou primeiro. Nós amamos vocês porque no nosso livro sagrado fala para nós acolhermos o estrangeiro em nossa casa, como se fosse alguém da nossa família. E eles ficavam assustados. Eu lembro que um dia um falou para mim assim: eu sou de uma cultura diferente, de um país muito distante daqui, e até os nossos países vizinhos que compartilham da mesma cultura que a nossa não nos receberam com tanto respeito como vocês. E eles sabiam que nós éramos cristãos. E ele dizia assim: eu já ouvi falar muitas coisas dos cristãos, mas não é nada do que eu ouvi, porque nós ouvimos falar muito mal dos cristãos. Porque o que eles ouvem dos cristãos não é de fato a realidade que nós vivemos, do amor, da graça de Deus. O que eles ouvem dos cristãos é que os cristãos perseguem muçulmanos, que os cristãos odeiam muçulmanos. E eles é uma religião que prega o ódio. Mas quando eles chegam aqui, nós mostramos a eles o amor, a graça, que é algo que nós fazemos para eles sem esperar nada em troca. E eles ficavam muito assustados, porque eles vêm de um contexto onde eles eram subornados, que eles precisavam pagar para tudo que eles queriam. Então, se eles precisam de um documento, eles pagam. Se eles precisam de uma assistência médica, eles pagam. Até mesmo nos países próximos, enquanto aguardavam o visto, eles tinham que pagar para permanecer ali. E quando eles chegam na vila, eles não pagam pela alimentação, eles têm aula de português, ajudamos com os documentos, ajudamos com as crianças. Foram já mais de 20 bebês que nasceram na vila, as mulheres chegam grávidas, se ajudam com o pré-natal. Então, eles não entendiam aquilo. E muitos deles falavam: eu quero conhecer então mais desse Deus. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Então, meus irmãos, foram assim, experiências marcantes. Então, eu vou pedir a irmã para ir passando ali, que eu já falei bastante coisa. E aí, vamos lá, nós acolhemos não apenas cuidado, mas amor. Mais de 1000 acolhimentos, 12 nacionalidades. Como eu falei, era um projeto para acolher 56 afegãos. Desses 56 afegãos, nunca mais paramos de acolher. Já foram mais de 1000 acolhidos. E não só mais afegãos, ali foram cerca de 12 nacionalidades diferentes. Tunisianos, iranianos, paquistaneses, venezuelanos, pessoal do Líbano. Tivemos agora, chegou uma moça, uma família da Nigéria. Então, assim, Deus trouxe as nações para aquele lugar. Mas algo é incomum naquele lugar: o amor de Deus sendo transmitido à vida daquelas pessoas. E eles são impactados com o amor de Deus na vida do servo do Senhor ali, que deixa derramar. É como aquela água que Jesus falou para aquela mulher, que mulher, a água que eu te der fará transbordar em você um rio de água viva. E esse rio transborda no coração do servo do Senhor, de forma que transborda, como aquela mulher saiu correndo para chamar os outros, assim tem acontecido ali. E a primeira experiência, não dá para a gente falar todas as experiências, mas eu vou contar uma das experiências. Logo quando nós começamos ali, aproximadamente tinha uns 7 meses que nós estávamos na vila e orando. E como nós vamos pregar para esse povo, Deus? Como nós vamos pregar? Fazíamos caminhada de oração, os missionários se revezavam no horário de oração. Tivemos uma estratégia: vamos fazer nossos devocionais no restaurante, porque pela manhã eles chegam cedinho para tomar o café 8 horas. Então nós não podemos chegar e dar um estudo bíblico para eles, nós não podemos ser diretos, porque eles estão numa condição de acolhimento. Isso é como se você violasse o direito deles ali, é como se nós estivéssemos impondo algo. Então nós precisávamos ser intencionais, vida na vida. E aí nós começamos então fazendo as nossas devocionais no restaurante. Chegávamos às 7h30, cada crente ali com sua Bíblia e começamos o devocional. Eles chegavam para o café, nós estávamos ali. Eles se assentavam, ouviam, provavelmente não entendiam o português. Alguns já entendiam o português, entendiam algumas coisas. E as crianças, gente, são excepcionais. Eles aprendem muito rápido. As crianças já começavam a cantar os louvores, as crianças já aprendiam os hinos. E aí nós começamos essa estratégia. Depois vimos que eles gostavam de festas. Nós temos a noite cultural. O que é a noite cultural? Toda sexta-feira fazemos uma fogueira, lá é bem frio, lá no interior de São Paulo.
Em volta da fogueira, nós vamos para lá com o violão, o pandeirinho, cantamos louvores. As crianças já sabem os louvores, elas vão pedindo o repertório dos louvores e eles vêm para junto da gente. E aí a gente tem a oportunidade, a gente pede para orar, se eles querem oração, sempre eles são muito acessíveis. Por quê? Uma coisa que eles têm em comum, os muçulmanos são religiosos. Quantas vezes você dobra o joelho para orar durante o dia? Nós oramos sempre, né? Você fala, irmão, eu oro sem cessar. Eu falo para orar sem cessar. Amém. Mas quantas vezes realmente a gente se entrega com inteireza de coração? Todo bom muçulmano, ele para pelo menos 6 vezes ao dia para orar. 6 vezes. Eles têm uma prática rigorosa de oração. O mês do Ramadã, eles jejuam durante 30 dias. O jejum é sem alimento, 0 água. E até as grávidas e os idosos jejuam. Não que eles, grávidos e idosos, não são obrigados. Mas eles jejuam porque eles entendem que vai continuar. Para talvez eles se salvam ou não. Eles não conhecem a graça de Deus. Eles não conhecem o amor gracioso de Deus. E eles perguntam, você não jejua? Nós jejuamos. Como que é o jejum de vocês? Aí a gente fala, nós jejuamos em gratidão pelo que Ele já fez por nós. A graça de Deus que nos alcançou. Nós escolhemos jejuar. Porque eles não escolhem. A palavra escolha, nessa religião, não existe. Alguém que nasce no Afeganistão, e o Afeganistão é um dos países que está lá no topo da lista de perseguição aos cristãos, ao cristianismo. Quem nasce lá, ele é fadado a ser muçulmano. A pessoa nasceu, ela não tem opção. E se ela não quiser ser? Se ela não quiser ser, ela tem 2 opções. Ou ela foge, ou ela se entrega à morte. Não tem opção. A pessoa. E quando a gente vê aquelas crianças ali cantando videira, videira, algumas crianças cantando ali o maior pintor do mundo, quando a gente vê aquelas crianças ali, Deus é bom cantando, eu fico pensando, quando essas crianças lá poderiam ter essa liberdade de conhecer de Jesus? Pouco provável. E essa experiência eu quero contar, uma dessas afegãs, ela sabia que nós éramos cristãos, que nós sempre quando vamos orar, oramos por ele nos cultos, temos nossos cultos. E aí passou uns dias, ela recebeu a notícia de que o filho dela, um dos filhos que estava na Austrália, ele tinha sofrido um acidente automobilístico, ele ficou em coma na UTI. E ele já não tinha mais nenhum movimento. E aí ela ficou muito mal e pediu para que nós orássemos. Orávamos todo culto, todos os dias, orando pela cura desse jovem. E aí a missionária, porque sempre a gente dava estratégia, quem tinha mais vínculo se aproxima mais e tenta fazer toda a mediação. E aí falou, nós vamos orar, Jesus vai curar o seu filho. Você crê que Jesus pode curar o seu filho? Ela, então, eu creio. Porque eles creem que Jesus nasceu de uma virgem, mas eles não creem que Jesus é o Filho de Deus Salvador. Eles creem que Jesus é um profeta iluminado. Mas nós falamos para eles, nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, ele tem todo o poder nos céus e na terra, e ele pode curar o seu filho. E começamos a orar e ela também orando. Um dia ela chega correndo, chama o missionário e fala, eu preciso falar com você, mas esse segredo meu marido não pode saber. E aí ela fala, Jesus apareceu no meu quarto. Eu creio que Jesus, ele existe mesmo. Eu creio que ele está vivo. Porque na religião deles, Jesus não morreu. Jesus não ressuscitou. Jesus foi arrebatado. Mas Jesus está vivo. E aí, por isso que eles não entendem o processo da graça, né? O mistério da graça. Porque eles não creem no sangue de Jesus, não creem na morte, no sacrifício de Cristo. E aí, quando a missionária falou assim, ela falou, eu creio, Jesus apareceu no meu quarto, ele se revelou nessa parede. Eu vi o rosto de Jesus nessa parede. E ele falou que era ele falou comigo. Eu quero conhecer mais de Jesus, mas minha família não pode saber. E aí nós tínhamos os prints, porque nessa altura do campeonato nós tínhamos a intérprete, mas nós conversávamos muito pelo Google Tradutor, né? E aí nós tínhamos os prints da conversa, e orando por ela, e começou, aí nós temos a intérprete, que ela é iraniana, que também ela veio desse contexto, e ela começou então a discipular essa afegã, e aí ela então teve um real encontro com Jesus. E o filho dela continuou internado. E ela falou para a família dela, para o outro filho que estava lá, eu creio que Jesus vai curar o seu irmão. Passou uns dias, ela chegou radiante. Jesus realmente curou o rapaz. O rapaz saiu do coma, acordou do coma, teve alta, e ela falou, verdadeiramente, o Deus de vocês, ele existe. Eu quero seguir Jesus.
Essa mulher, em dezembro do mesmo ano, ela se batizou. A família dela veio para o Rio de Janeiro, acolhida por uma igreja, e o esposo dela foi, que ele precisava trabalhar, ganhar um pouco mais de dinheiro, ele foi para outro país. Ele esteve aqui no ano passado e quando encontrando com eles, ele falou: eu não acreditava na conversão da minha esposa, mas depois de eu ver a dedicação dela, eu vi que realmente ela tinha mudado de vida. E ele falou: e quando eu cheguei lá no Canadá, eu procurei uma igreja, eu também me batizei. E no mês passado, eu não estou com essa imagem aqui, mas foi o batismo da filhinha também deles, né? A Samira se batizou lá na igreja de Itacuruçá, no batismo dela. E Jesus, de lá para cá, Jesus não parou de salvar. Vou pedir as meninas para correr aqui, porque eu só tenho alguns minutinhos. Pode seguir. Pode seguir. E aí eu vou lá para o vídeo. É ali, ó. Qual é o nosso segredo? Relacionamento intencional. A gente aprendeu a tomar chá, a gente aprendeu a sentar no chão, a gente aprendeu, sabe, alguns costumes delas, porque tudo é o que? Era para fazer relacionamento. Nos relacionamentos, vinha as oportunidades de testemunhar. Pode passar, irmã. Eu vou direto lá para o batismo. Acho que vocês pegaram outro slide, mas tudo bem, está um pouco mais cheio. E aí, irmãos, nós temos visto como Deus tem agido. Algumas dessas pessoas que tiveram uma experiência com Jesus e que saíram do Brasil, nós temos a experiência de um rapaz, o nome dele é Reza. A gente ainda tem contato com vários deles, né? E quando chegou lá, ele encontrou com alguém, algumas pessoas da sua família, e tanto a sua cunhada como a sogra, ele evangelizou. E essas mulheres se batizaram. Nós tivemos notícias, recebemos um vídeo do batismo dessas mulheres. O que eu quero dizer para os irmãos? O poder de Deus não tem limites. Nós somos chamados a testemunhar. Agora, olha só, irmãos. Quando nós poderíamos entrar num país fechado para falar do amor de Jesus? Missões mundiais nunca conseguiam enviar um missionário para o Afeganistão. Nenhum. Porque lá é um país extremamente fechado. E hoje não só afegãos, mas hoje nós temos várias nacionalidades lá dentro. Inclusive nós recebemos famílias lá da Palestina. Todo esse contexto de guerra lá da Palestina, de Israel e a faixa de Gaza. Nós recebemos ali no primeiro grupo cerca de 36 palestinos que também estão sendo alcançados pela graça de Deus. Eles têm tido acesso à mensagem do amor de Jesus. Então, meus irmãos, a minha palavra é para que nós possamos, como igreja de Jesus, entender que ainda há muita terra a ser alcançada. E se Deus trouxe essas pessoas para o nosso país, é porque Deus tem um propósito de alcançar essas pessoas. Antes poderíamos dizer: Senhor, nós não conseguimos ir até lá, mas agora Deus traz elas para nós. Deus coloca elas para sentar na nossa mesa, para andar nas nossas ruas, para conviver conosco. Então nós não podemos perder a oportunidade. E aí há muita terra para ser alcançada. Então, irmãos, eu quero nessa noite te encorajar a participar dessa grande obra. Porque a partir do próximo mês, agora, nós vamos receber um grupo de 320 afegãos na Vila Minha Pátria. Não vamos receber de uma vez porque não tem espaço. Nós temos capacidade para 160 acolhidos. E por quase 2 anos a embaixada ficou fechada e não estava dando visto, né? Por toda aquela questão que aconteceu em São Paulo, superlotação, não tem para onde essas pessoas irem. Mas agora a embaixada ela está liberando os vistos e nós temos 320 pessoas na fila. Dessas 320, muitas delas são familiares que já estão aqui. Inclusive, lá no Lar Batista, nós temos uma adolescente que chegou para a gente com 14 anos, afegã. Ela veio sozinha de lá. Ela tinha aceitado Jesus lá, ela estava sofrendo perseguição no Afeganistão, ela veio com um grupo. Quando ela chegou no aeroporto internacional, ela foi interceptada pela vara da infância. Ela foi encaminhada, então, para a Crisolândia Criança, porque ela não poderia estar sozinha no Brasil. Uma adolescente de 14 anos veio de um outro continente, né? Lá não tem muito isso, né? E eu poderia falar um pouco da cultura, mas a gente não tem tempo, né? As mulheres lá, elas estão extremamente desvalorizadas, rechaçadas, elas são violentadas
quando elas não cumprem ou não atendem à vontade ou às diretrizes daquele sistema, né? E ali as mulheres elas têm aprendido que elas são a imagem e semelhança de Deus, que elas têm valor, que Deus as ama. Então isso tem mudado a vida das mulheres. Temos trabalhado também para os homens ver na sua esposa, no seu cônjuge, alguém a quem Deus ama. E isso tem feito toda a diferença na vida dessas pessoas. Então eu gostaria, se os irmãos conseguirem o vídeo, amém. Se não conseguir, eu deixo aqui, os irmãos assistem, depois os irmãos deletem, não tem problema. Mas eu gostaria nesta noite de convidar os irmãos. Eu sei que nesta noite aqui tem pessoas que se sentem chamadas por Deus, se sentem convocadas por Deus, se sentem convocadas aí a outros campos, porque vocacionar todos nós somos, e cada um tem sua vocação, e Deus, eu creio que tem testemunhado ao seu coração. E no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, do verso 18 ao 20, a palavra do Senhor diz, Jesus ele falou no mesmo contexto que a irmã ela ministrou aqui nesta noite, no contexto da ressurreição, quando Maria vai ali e vê que o mestre não estava, de repente o mestre aparece para ela, ela sai correndo para anunciar que Jesus estava vivo. Mas o diabo sempre quis apagar esta mensagem da salvação, da gloriosa graça de Jesus, da ressurreição de Cristo. E o que o diabo faz? Ali os anciões, os religiosos, deram dinheiro para os soldados mentirem e de falarem que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. E falar que Jesus não tinha ressuscitado, mas o corpo de Jesus havia sido roubado. Nesse contexto, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, o que acontece? Alguns dos discípulos ficaram em dúvida se realmente Jesus tinha ressuscitado ou não. Mesmo Maria falando que ele havia ressuscitado, alguns tiveram dúvida. E quando você lê ali, Jesus aparece para eles e Jesus fala assim: portanto, todo poder é me dado nos céus e na terra. Todo o poder é me dado nos céus e na terra, para tirar a dúvida do coração deles. E Jesus fala: agora vocês vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Meus irmãos, quem nos comissionou é aquele que tem todo o poder. Amém? Jesus ele declara primeiro: é me dado todo o poder dos céus e na terra. Portanto, agora já eu tenho poder, eu tenho autoridade e eu comissiono você. Então eu quero fazer aqui o meu primeiro apelo é para as pessoas que se sentem chamadas, vocacionadas por Deus, entenderam que Deus te chamou para uma obra além das quatro paredes da igreja, como a gente costuma dizer, né? Que Deus te chamou para algo maior. E você fala assim: eu sei que Deus me chamou, mas eu não sei como fazer. Eu sei como Deus me chamou, mas eu não sei por onde começar. Eu vivi nesse dilema por muitos anos. Eu tinha certeza que Deus tinha algo mais para mim, mas eu não sabia por onde começar. Eu quero convidar essas pessoas a ficar de pé, que nós vamos orar por você. O tempo não está nas nossas mãos. O como, só Ele sabe. O importante é quando a gente ouve a voz dEle e a gente se dispõe totalmente e diz: eis-me aqui, Senhor. Quando a gente faz isso, o Senhor, Ele traça caminhos, Ele traça as rotas. E nem sempre as rotas de Deus vai ser tão objetivas como você imagina. Então, dentro daquilo que você premedita ou que você gostaria que fosse. Mas a vontade de Deus, ela é soberana. E ela vai acontecer no tempo certo, da forma certa que Ele determinou para você. Então, o meu convite nesta noite: que fique de pé todas as pessoas que têm sentido que Deus tem te chamado para a obra de missões, e você sente isso no seu coração, mas você muitas vezes tem medo, você tem dúvida, você fica muitas vezes desencorajado. Então, eu gostaria que você ficasse de pé, nós vamos estar orando por você nesta noite. Não tem ninguém aqui? Não tem ninguém? É com você mesmo. Jesus chamou 12.
Dos 12, um voltou atrás. Que igreja linda, pastor. Muitos deles Deus chamou para ficar aqui, mas alguns Deus chamou para ir. Você que sente que Deus te chamou para ir, fique de pé. Não tenha medo. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar pela vida da irmã que está ali. E você que tem convicção que Deus te chamou para ficar, eu quero convidar você. Você que entende que Deus te chamou para ficar. Mas aqueles que Deus chama para ficar, não é ficar de fora, é fazer parte. Porque numa guerra tem aqueles que vão à frente de batalha, tem aqueles que preparam as armas e tem aqueles que levam o suprimento. Lembra de Davi? Os irmãos dele foram para a guerra, mas Davi ficou lá para levar suprimento. Então você que tem certeza que Deus te chamou para ficar, para levar suprimento, através da oração, através da sua oferta, através da sua intercessão, através do seu apoio, eu gostaria que você também ficasse de pé. Porque isso também é amar a obra de Deus. Isso também é ter convicção do seu lugar no chamado, naquilo que Deus tem para a sua igreja, para conquistar a pátria para Cristo. Todos quantos se levantaram aqui, Deus pode ter colocado algo no seu coração. Talvez você fale, irmã, eu oro por missões. Eu oro pelos missionários. Talvez você fale assim, eu não conheço nenhum missionário de nome. Pode anotar o meu nome, Alexandra. Pode anotar o nome do meu esposo. Nós ficamos 2 anos ali na Vila Minha Pátria. Estamos há 1 ano e meio no Rio de Janeiro. Meu esposo está trabalhando na Missolante Madureira. Eu estou trabalhando na sede, ajudando na coordenação dos projetos sociais. E nós temos muita terra para ser alcançada. Mas se nessa noite você gostaria de fazer um compromisso de enviar suprimento para que a gente possa ter mais missionários, para que a gente tenha os missionários na Vila Minha Pátria, que acolha esses 320 que vão chegar, você pode também investir financeiramente para que a obra do Senhor continue, porque os missionários fizeram, mas ainda tem muita terra. E a partir de R$30 você pode fazer uma parceria missionária para abençoar a adoção de um missionário. Esse caixa aqui, ó, você coloca o seu nome, o seu telefone e você coloca o valor da sua oferta. A partir de R$30 mensalmente, você pode estar investindo na manutenção, no cuidado de um missionário no campo. R$30 você pode falar assim, irmã, eu não tenho R$30 no mês. Mas você pode juntar talvez uma outra família e 2 famílias juntas, falar, vamos fazer junto, eu dou 15, você dá 15. Vamos adotar um missionário. Mas se você falar assim, eu não consigo com 2 famílias, será que o meu pequeno grupo, não sei se vocês trabalham em pequeno grupo, ou a minha sala de ABD, ou a MCM, se juntar todas as mulheres, cada uma dá R$2, será que a gente consegue fazer um plano de R$30? Você pode abençoar um missionário. Então, se você quer fazer essa parceria também de oferta, você pode levantar sua mão. Eu vou pedir o meu esposo para entregar para você esse encaixe para você adotar o seu nome, o seu telefone e nós vamos fazer contato. Amém? As meninas conseguiram o vídeo? Então, conseguiram o vídeo? Alguém que gostaria de fazer essa parceria? Amém? O meu esposo vai passar. Agora, eu gostaria que nesta noite também, aqui na frente e ali atrás, bem, eu gostaria de saber também se tem, fica com a mão assim, ó, quem gostaria da oferta financeira, para que ele possa levar aí. Talvez o irmão lhe ajudar, pegar um pouquinho aí com ele, ajudar a distribuir ali para adiantar, só para ajudar ali atrás. Mas também você que entende que Deus, esse irmão, não tem como você dizer que não, viu? Que Deus te chamou para ser um intercessor pela obra missionária. Um intercessor pela obra missionária. Quantos aqui se sentem chamados para ser um intercessor pela obra missionária? Você tirar um tempo do seu dia, uma oração específica pela vida de um missionário. Nós temos missionários que estão ali na Amazônia, aqui pertinho, e que foram expulsos de uma tribo indígena, porque eles foram proibidos de falar de Jesus. As 2 missionárias foram expulsas
Mas quando elas saíram, a semente ficou, alguns jovens aceitaram a Jesus e eles continuaram evangelizando. Mas como eles eram indígenas, eles não puderam ser expulsos. E todo esse trabalho, hoje nós inauguramos agora, esse ano, a primeira igreja batista nessa aldeia indígena. Mas ainda nós temos 150 mil comunidades ribeirinhas que nós precisamos entrar, ocupar os grandes espaços vazios, que eles ainda não alcançaram no Evangelho de Jesus. Então, quantos aqui gostariam de ter esse compromisso de interceder por salvação de vidas? Quantos gostariam de ter esse compromisso de oração? De você tirar 10 minutos do seu dia para orar durante todo esse mês de setembro por um missionário, por salvação de vidas pela obra missionária. Amém? Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe, Deus abençoe. A obra missionária, ela começa de joelhos dobrados, né? A obra do Senhor começa sempre em oração, porque é aquele que ora, Deus desperta ele para ofertar. E aquele que ora e oferta, Deus impulsiona ele a ir. E esse tema dessa campanha envolve toda a igreja no contexto local. E agora eu vou voltar àquela pergunta que eu fiz para vocês no início. Eu perguntei o que você tem feito para mudar a vida das pessoas que ainda não foram alcançadas por Jesus. E agora eu vou te fazer uma outra pergunta e eu quero que essa você leve para casa. Você já lembrou o que você tem feito para mudar a vida dessas pessoas? Lembrou? Se você não fez nada, ou se você ficou em dúvida, ou se você falou, preciso fazer mais, então vou deixar o desafio. O que você irá fazer para mudar a vida dessas pessoas? O que você irá fazer para que essas pessoas que você conhece sejam alcançadas para Cristo? Porque nós queremos alcançar a pátria para Cristo, amém? Gostaria de convidar todos os irmãos a ficar de pé. Vou passar aqui para o irmão culto. Mas quero agradecer essa igreja pela recepção, pelo carinho de nos receber aqui. E em nome dos missionários queremos também agradecer e dizer que todo investimento que os irmãos fazem na campanha, nas suas ofertas, isso tem revestido em salvação de vidas. Porque o reino de Deus, ele não precisa de dinheiro. A obra de Deus precisa de oferta. E a oferta é algo que vem de um coração voluntário. A oferta é algo que vem de um coração grato. De alguém que foi alcançado pela graça de Deus, que entende que essa graça precisa alcançar outros. Então aí brota assim a oferta. É a minha adoração de querer que Deus faça o que Ele fez na minha vida, que Ele faça na vida de outros. De alcançar outros através da graça do Senhor Jesus. Eu poderia orar com os irmãos? Posso orar? Então vou estar orando, Senhor. Pai, nós te louvamos, Deus. Nós glorificamos o Teu nome por esse tempo tão maravilhoso, tão precioso, de estar aqui com os irmãos. Pai, sei que foi um tempo, talvez, ó Pai, que falei tantas coisas e talvez alguns irmãos não conseguiram processar, não conseguiram compreender, Pai. Mas que o Teu Espírito Santo venha trazer, ó Pai, a revelação do Senhor, venha testificar no coração de cada um. Que a paz que excede todo entendimento possa guardar, Deus, a vida de cada um dos irmãos aqui. Porque o Senhor, esse Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, que ouve as nossas orações, também se importa com as nossas necessidades. O Senhor que olha para nós com um olhar de misericórdia e contempla o nosso coração e nos alcança com amor, Pai. Possa alcançar agora a vida de cada um dos meus irmãos, trazendo renovo, trazendo cura, trazendo transformação, trazendo, Deus, resposta, Pai, das necessidades dos meus irmãos. E cada um desses irmãos também seja um agente de transformação para alcançar outras vidas para a glória do Senhor Jesus. Abençoe o pastor Eliomar, abençoe, Deus, toda a liderança dessa igreja, o irmão Guto, toda essa juventude, esses irmãos, que o Senhor continue sendo glorificado, continue abençoando este lugar, o ministério dos teus filhos, no nome de Jesus, amém. Muito obrigada. Os irmãos que pegaram o envelopinho, o encartezinho, eu tenho caneta, anote seu nome, telefone e me entregue no final do culto. Bem, faltou o meu, depois eu pego, viu? Estava lá tocando, era para levantar a mão, né? O meu tá aqui. Mas calma aí. Você entregou, vou pegar a lembrança também. Para ficar
ficar lembrando assim, ó, uma lembrança mesmo, algo que seja palpável para você. Assim a gente vai ter o vídeo gravado ali, lembrar de você sempre, viu? Quem você lembra da gente também? Amém. Então encerramos, antes de encerrar o culto, né? Eu quero pedir para você sentar, aí você está em pé. Né? Cadê? O pastor está ali, calma aí. Entra aí, pastor. Quero falar para você que você está estranhando, geralmente são 2 promotores, né? Só que um promotor de missões está promovendo missões em outra igreja, né? Não sei se você percebeu, o Marcelo, que era está tocando, cantando, fazendo alguma coisa, não está aqui. Ele foi ajudar uma igreja irmã que estava precisando hoje de alguém para poder conduzi-los em louvor, em adoração. Ele está lá promovendo missões numa igreja aqui de Vitória, na Ilha do Príncipe. É um coração missionário que largou a gente hoje e foi lá levar um pouquinho da palavra de Deus através de música e canção. Quero te dar uma notícia boa também. Além de você ter um missionário hoje atuante uma igreja local aqui de Vitória, hoje nós temos cantina. O povo está com fome não, eu estou. Hoje nós temos cantina, uma comida regional do Nordeste, né? Chamada munguzá. Você sabe o que é isso aí? O que é isso aí, pastor? Traduz. Vem cá na frente, ora para encerrar o culto e traduz. Né? O pessoal fala o nome assim, né? Será que o povo já comeu isso alguma vez? A paz do Senhor, meus irmãos. Tá bom. O munguzá é um negócio feito de caroço branco, canjicão. É o chamado pelos capixabas. Meus amados irmãos, como eu estou feliz em estar aqui nessa noite. Como eu estou feliz em poder sentar e ouvir o Evangelho ser explanado na prática. Como eu me sinto feliz, Alexandre, toda vez que vem um missionário aqui. Como é bom ter as notícias das coisas que acontecem lá, onde eu não posso ir, onde eu não pude largar tudo e ir. Por isso, a nossa intenção e motivação é sempre motivar cada um dos amados e amigos que aqui estão. Quando não pode ir, ajuda quem pode. Eles se dedicaram, largaram tudo e foram. E se eu não posso fazer isso e você também não pode, a gente ajuda eles que tiveram a coragem de deixar tudo e ir. Meus amados, eu quero, antes de a gente encerrar, dizer para vocês que quarta-feira, agora dia 17, nós vamos ouvir e ver um pouco mais do que Deus tem feito no campo missionário. Nós vamos ter uma missionária aqui na quarta-feira. E eu quero já de primeira mão, aqui de frente no púlpito, parabenizar a juventude da igreja. Quarta-feira passada estavam em peso aqui no culto de oração. Foi uma bênção. E eu gostaria de continuar vendo a nossa juventude assim, se preocupando com a escola bíblica, amando a oração. Então eu queria convidar vocês, meus jovens, a voltar aqui quarta-feira de novo e estarem aqui ouvindo o que Deus está fazendo no campo missionário. Agora nós, ao encerrarmos, podemos sair aqui. O munguzá é R$5, né? R$5. Aquele que não gosta de munguzá, pode deixar o meu pago lá, que eu gosto pra caramba de munguzá. Eu vou lá e como o munguzá e você também come. Caso você não queira comer, eu não vou comer isso não porque eu não gosto. Você deixa pago lá e fala assim, ó, para abençoar aí a campanha, já que é tão baratinho, né? R$5. Queridos, que Deus em Cristo te abençoe. Irmã missionária Alexandra, Deus abençoe você. Deus continue te abençoando, varão valoroso. Que vocês ainda continuem sendo um instrumento nas mãos do Senhor por onde quer que vocês andarem. Deus abençoe. Eu aprendi muito com a mensagem de hoje. Você disse coisas valiosas que eu nunca vou esquecer. Eu vou levar para sempre no meu coração. E eu espero que todos vocês aqui possam ter feito o mesmo. Nós vamos orar, finalizando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos, Senhor, pela vida deste casal. Graças nós te damos pelo que o Senhor tem feito na vida deles. Graças nós te damos ainda pelo que o Senhor vai fazer. Que o Senhor continue abençoando eles tremendamente. Que o Senhor continue abençoando esta igreja que tem estado a cada domingo aqui ouvindo o bom Evangelho de Jesus. E que todos os dias de nossas vidas, ó Pai,
nós tenhamos o desejo, o anseio de buscar a tua face. Que o Senhor, ó Deus, possa continuar nos abençoando. E cada dia, meu Pai, que nós entrarmos neste lugar para prestarmos a nossa adoração ao Senhor, como os muçulmanos fazem na religião deles, nós fazemos aqui dizendo: Senhor, eu vim aqui para te encontrar. Fala comigo nesta noite. Toma minha vida em tuas mãos. E começamos a adorar o teu nome e sentir a presença do Senhor como sentimos aqui, desde o primeiro louvor entoado até a última frase dita pela missionária. Muito obrigado, porque de fato, Pai, quando nós chegamos aqui, o Senhor já estava. Que o Senhor agora possa nos levar na tua paz, em nome de Jesus. Assim nós te amamos e te agradecemos. Amém. Queridos, lembrando, ao sairmos, nós vamos encontrar os missionários, vamos dar um abraço neles, e aí a gente já vira aqui e já pega o nosso munguzá. Coloca a sua mão assim no seu coração, por favor. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguardam fielmente a volta do Messias Jesus, hoje e para sempre. Amém. Vamos ficar de pé, por favor? E fazer aquela dinâmica linda de toda semana. Diga, por favor, quem está na sua frente, atrás, do lado do outro, diga: foi prazer estar aqui sentindo a presença de Deus com você. Diga a ele: foi um prazer, que bom que você veio. E se você perceber que é um visitante, diga: volte comigo, eu sou aqui nessa igreja, volta. Tá bom? Eu vou lá para a porta com os missionários. O Guto, leva eles, por favor. Vou lá para a porta com o promotor, com os missionários. E aí, louvando ao Senhor aqui com os meninos, vocês podem sair. Deus te abençoe, te guarde, te dê a paz. E lembre, quarta-feira temos um encontro.